O doutor Alexandre Padilha. A sua especialidade qual é mesmo, doutor? Médico infectologista. Infectologista formado pela Unicamp. Unicamp e USP. E USP, realmente. Ele é da área, claro, evidentemente. Ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha. Ele está conosco nesta manhã de sexta-feira. Ele vem ao nosso estado visitando obras dos novos hospitais de tratamento oncológico aqui na capital e também em Lagarto. Eu vi a agenda do ministro, é uma correria para lá e para cá. Ele aproveita para conversar com a gente. Se não me falha a memória, parece que vai para Campinas, depois vai para São José do Rio Preto, vai para Porto Alegre, minha querida capital, Porto Alegre, mas sempre naquele estilo do primeiro balanço, viu, ministro? Qual é? É mais ação e menos política, estrategicamente deixando de lado ao máximo essa conversa de política partidária. Política partidária interessa para a bolha, não para a nossa comunidade, né? E focando exclusivamente em tudo aquilo que o nosso povo quer. Nosso povo merece ouvir o compromisso, o que vai ser feito, o que tem sido feito, como é que será feito, quando vai ser feito. Então, com muito respeito, vamos receber aqui em nosso estúdio central o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Prazer conhecê-lo pessoalmente, já te acompanho, claro, tem muito tempo, fui editor de política e tinha que acompanhar também a sua carreira política. Bem-vindo e bom dia, ministro. Eu que agradeço, viu, Sérgio? Para mim é uma honra também estar aqui, conversando contigo, conversando com quem te acompanha e falando de saúde, da vida das pessoas. E hoje é um dia muito especial, que a gente vai falar de algo que mexe com as famílias, com as pessoas, que é o tema do câncer. É verdade. Nós vamos visitar obras que não tenho dúvida nenhuma, nessa parceria do governo federal com o governo do estado aqui de Sergipe, vão mudar a realidade do tratamento do câncer aqui em Sergipe. Nós vamos visitar o Hospital do Câncer aqui em Aracaju, que deve estar pronto no final do ano, e o hospital lá de Lagarto, que as obras também estão em andamento, a previsão é em setembro está concluídas as obras, a gente já vai visitar e abrir serviços que já vão começar a funcionar, já tem alguns atendimentos estão acontecendo, vamos abrir com mais força a radioterapia, a quimioterapia, o transporte, a gente está montando um sistema de transporte para que as pessoas cheguem com mais dignidade ali para o tratamento do câncer, e o câncer, tempo é vida, assim, você fazer o diagnóstico o mais rápido possível, é a diferença entre a vida e a morte no câncer. É verdade, mas antes eu vou até atender a um pedido da nossa editoria de política. Só uma exceção bem rápida, por favor, ministro, com relação ao tarifaço do Trump. Só isso, realmente, porque está mexendo muito com a gente. Houve a colocação do Lula ontem, ele se manifestou em rede de rádio, televisão e tudo mais. O que você acha dessa situação toda, de forma bem objetiva e rápida? Primeiro, eu até estranho, eu acho que é uma coisa meio irracional a postura do atual presidente dos Estados Unidos, porque quando você fala de tarifar, você fala do comércio. Um país coloca tarifas mais altas para o outro quando ele percebe que a balança comercial, que ele não está vendendo tanto. Acontece que os Estados Unidos vende muito mais para o Brasil do que compra. Sim. A balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente compra mais produtos dos Estados Unidos do que vende. Então não tem nenhum motivo nenhum de fazer uma barreira de comércio. E o pior é que ele fez isso mostrando uma carta querendo interferir na justiça brasileira. Isso é uma coisa até anti-tradição dos valores dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos criou uma república onde o executivo é independente do legislativo, que é independente do judiciário. A gente criou a nossa república, a gente se inspirou nesses valores dos Estados Unidos e da França. Então, ele não pode querer que um presidente da república interfira na justiça brasileira. Mas o Brasil tem que ter muita soberania, a gente não pode se dobrar a qualquer país, a gente é um país que tem a sua força, tem o povo brasileiro. E enquanto o Ministério da Saúde, a gente cada vez mais está se preparando para a gente ser menos dependente de outros países para produzir os medicamentos. Era isso que eu ia te perguntar. Interferiria de alguma forma na indústria farmacêutica? Poderia atrapalhar a produção dos medicamentos também, ministro, ou não? A parte da produção não, porque a gente está aumentando a nossa produção de medicamentos. Sim. Na semana passada, por exemplo, eu fui pegar o primeiro lote da insulina, que durante 20 anos não era produzida no Brasil mais, voltou a ser produzido numa parceria. O Ministério da Saúde, uma fundação pública no estado, uma empresa nacional privada brasileira e uma empresa da Índia. Então a gente está voltando a produzir medicamentos que a gente não tinha, produzindo novos. Mas se ele vier mexer com essas tarifas, isso pode significar um aumento do preço dos medicamentos que a gente importa dos Estados Unidos ainda. Sim. A gente importa muitos medicamentos
dos Estados Unidos, tratamentos para o câncer, Claro. medicamentos modernos, são importados dos Estados Unidos. Então, uma ação absurda como essa está sendo feita, que pode vir a ser feita pelo presidente dos Estados Unidos, pode interferir em aumentar custos dos medicamentos para cá. Por isso que a gente precisa reagir, negociar, como disse o presidente Lula, com muita civilidade, sem fazer qualquer tipo de arrobo, Sim. mas defender firmemente o Brasil, porque isso significa defender emprego, renda, custo do tratamento aqui no nosso país. Agora, com relação ao nosso Estado, ministro, nós podemos daqui a pouquinho até enfatizar os 2 centros oncológicos aqui em Lagarto, mas antes me diga, esse trabalho sendo realizado no Estado, o que você teria para nos apresentar com relação a ações, né? O que o governo federal tem feito nesse sentido com relação a investimentos na nossa saúde pública, que aqui no nosso balanço geral nós colecionamos muitas reclamações. Seria importante você se dirigir ao nosso povo nesse sentido, trazendo essa esperança de melhoria para nós. Olha, a gente acabou de anunciar ontem, está publicado hoje nos sites do Ministério da Saúde, novos investimentos aqui no Estado, em parceria com o governo do Estado e com os municípios. Estou até anotado aqui, nós vamos ter mais 2 policlínicas, uma em São Cristóvão e outra em Lagarto. O que é a policlínica? É um lugar onde você reúne consulta especializada, exame especializado, tomografia, ressonância, ecocardiograma e pequenas cirurgias. Vamos ter mais 2 aqui no estado através do PAC. Vamos investir em novas 16 unidades básicas de saúde. Vamos distribuir para essas unidades de saúde, Sérgio, um combo de equipamentos para você fazer alguns exames já na unidade básica de saúde. Então, você poder fazer um ultrassom, você poder fazer um equipamento hoje que vê o fundo do olho, então você não precisa ser encaminhado para um especialista, poder fazer na própria unidade de base de saúde, equipamentos que monitoram a situação do pulmão das pessoas. Então vão ser 174 unidades base de saúde que vão receber esses equipamentos. Estamos investindo em chamados kits de teleconsulta, são 126 kits que vamos distribuir nas unidades base de saúde para que às vezes o médico que está lá no posto de saúde mais perto da tua casa, ele tem uma dúvida sobre um dermatologista. Você apareceu lá com um problema de pele, ao invés de encaminhar para o dermatologista, ele já faz uma imagem ali, com o celular mesmo, pela internet, num centro onde tem especialistas em dermatologia, olha aquela imagem, já pode tirar a dúvida ali, pode acompanhar alguns exames ali, uma consulta com um cardiologista, uma dúvida com um endocrinologista, pode ser feita ali na unidade básica de saúde mesmo, para que a gente possa reforçar o atendimento e com isso reduzir o tempo de espera, que é o nosso grande objetivo pelo Agora Tem Especialistas. É o pedido especial da nossa população. Sua relação, a relação do Ministério da Saúde para com o governo do Estado, a gente vê o governador Fábio Mitidieri muito aberto a isso e muito acima, como falei agora, de atividade partidária, político, né? Pensando sempre no interesse público. A relação é boa, ela tem algum tipo de fluidez, ela é importante, governo do Estado e prefeituras, ministro? É a melhor possível, é a melhor relação. Primeiro que eu conheço o governador Fábio desde quando ele foi deputado, eu também fui deputado, estou licenciado no Ministério. E desde o começo do governo do presidente Lula, a melhor relação possível. Aliás, esses investimentos que nós estamos fazendo aqui no hospital, vai ser o Hospital do Câncer novo aqui em Aracaju, são 270 milhões de reais de investimento, mais de 100 milhões é do governo federal, mais de 170 milhões é do governo do Estado, uma parte de empréstimo. Depois, quando começar a funcionar, o governo federal vai colocar recursos para a contratação dos médicos, realização dos exames. É a melhor possível, é um grande parceiro. Essa semana esteve junto conosco no Ministério da Saúde para a gente reforçar ainda mais as ações. Eu vi inclusive a foto e essas verbas, elas têm fluindo com facilidade. Você tem acesso também pessoalmente, você tem contato com as dificuldades que nós vivemos aqui no Estado? Sim, a gente acompanha de forma permanente. A gente tem uma vantagem também que tem um grande ministro, o ministro Márcio Macedo, que está ali em Brasília. Estaria até conosco aqui hoje. Então, está sempre junto conosco ali também acompanhando, trazendo as questões de Sergipe. Então é uma parceria muito próxima e vai melhorando cada vez mais. Nesse programa, o Agora Tem Especialistas, a gente vai ter um grande painel nacional, isso não existe hoje, das informações, por exemplo, do tempo de espera das especialidades. Graças à medida provisória assinada pelo presidente Lula, todo município, todo estado, todo hospital vai ser obrigado a subir as informações para esse painel nacional, para você saber quanto tempo está esperando para uma cirurgia oftalmológica, né? O problema de catarata, que não pode esperar tanto. Quando a pessoa
não começa, né, não consegue enxergar mais, ela perde autonomia. Às vezes, nem a Bíblia ela consegue ler mais. Sim. Então você precisa fazer essa cirurgia de catarata para recuperar a visão. Quanto tempo está demorando isso? Vai começar a ter esse painel nacional e aí permitir que o Ministério da Saúde possa fazer investimento para isso. No Agora Tem Especialista, a gente está fazendo uma parceria com hospitais privados. Os hospitais privados que têm dívidas com a União, eles vão poder trocar essa dívida por mais cirurgias, mais exames, e aí o paciente que está esperando no SUS vai poder ir lá num hospital privado, fazer aquela cirurgia, chamado pela Secretaria Estadual, vai lá, faz a cirurgia, sem precisar pagar nada pelo SUS, graças a essa parceria do Agora Tem Especialista. E o senhor acredita, ministro, que nós possamos ter uma redução dessas filas de espera? Aqui eu estava falando sobre o nosso balanço. O balanço, esse primeiro balanço, tem uma vocação muito popular, né? Atende a população, o clamor da população ouve. E de repente nós temos uma reportagem, agora mesmo a Aline Aragão estava conosco, nossa repórter. A gente mostra situações, ministro, terríveis, dramáticas. Eu me sensibilizo, eu sou pai. Vimos agora há pouco uma menina, inclusive, precisando muito desse atendimento, precisando dessa cirurgia e, de repente, aquilo é travado, para ali. E a nossa população nos procura e a gente expõe esse problema. Você acredita que, efetivamente, nós possamos ter essa redução dessas filas, ministro? Eu acredito e trabalho para isso, que a gente vai reduzir o tempo de espera das pessoas. Ontem eu estava na Bahia junto com o presidente Lula, numa dessas ações do Agora Tem Especialistas, que é você colocar os serviços para funcionar em terceiro turno, sábado, domingo. Eu vou sair daqui hoje, vou até Porto Alegre, sua cidade, no Grupo Hospitalar Conceição. Vou chegar lá à noite para ver como é que está o atendimento à noite lá, em terceiro turno. Não é plantão de urgência, é atendimento de cirurgia especializada, de consulta especializada, de exames especializados, funcionando à noite, de sábado e domingo, para fazer isso. Ontem lá na Bahia a gente viu uma pessoa que estava há 8 anos esperando, 8 anos esperando para fazer uma cirurgia de catarata. Já pensou, ministro? Vai lá, sentou, fez a cirurgia, 5 minutos, saiu olhando, enxergando, né? Já vai poder ver o neto, já vai poder voltar a ler a Bíblia, né? Poder pegar um ônibus sozinho, ou seja, recuperando a sua própria autonomia. Então, eu acredito, estamos trabalhando para isso, que a gente vai poder reduzir o tempo de espera desses atendimentos e atender cada vez mais pessoas. A gente vai abrir os serviços novos, né? Por exemplo, estou indo lá em Lagarto, a gente acompanhar a abertura da quimioterapia, da radioterapia. Esse Hospital de Lagarto, quando ficar pronto, vai poder fazer 2.000 cirurgias ano a mais. Então, dando mais atendimento, mais opções para a gente reduzir o tempo de espera no tratamento ao câncer. Vamos aproveitar então, agora sim, falando sobre esses centros oncológicos, tanto de Aracaju quanto de Lagarto. Me diga, os outros estados, que são nossos estados vizinhos, também poderão fazer uso, provavelmente, naturalmente, desses centros oncológicos, também criando essa conexão entre a nossa capital e todo o interior do nosso estado? E como estão essas obras? Qual é a previsão de inauguração, ministro? Por isso que eu digo que vai mudar a cara do cuidado ao câncer em Sergipe. Isso é tão importante porque nós vamos ter um hospital do câncer aqui em Aracaju, que vai servir Aracaju, mas todo o estado, vai ser o grande centro de referência aqui. Vamos visitar a obra, a expectativa do governador que estejam prontas no final do ano, então no começo do ano que vem a gente vai poder colocar para funcionar essas obras. São 270 milhões de reais de investimento, disso 107 foi do governo federal. E o Hospital do Amor lá em Lagarto, ele tem uma novidade que vai organizar o atendimento de outros 3 estados que estão na região. Toda vez que você cria um hospital importante como esse, novo, acontece das pessoas virem de outros estados, se registrarem aqui como se fosse de Sergipe e faz o atendimento. Sim. Dessa vez a gente vai fazer uma coisa mais organizada. Então você vai abrir o Hospital de Amor, né, quando tiver inaugurado, quando tiver todas as obras prontas, mas agora começa a parte de radioterapia, quimioterapia e dividir cotas para pacientes de Sergipe, cotas para pacientes de Pernambuco, cotas para Bahia, para Alagoas, são esses 4 estados. São mais de 150 municípios no entorno. O transporte, através do Agora Tem Especialista, a gente está organizando o transporte também, como que as pessoas, para vir com dignidade. Às vezes a pessoa tem que pegar 2, 3, 4 horas de estrada para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, então vir de forma digna em relação a isso. E o gerenciamento disso vai ser feito o tempo todo pelas 4 secretarias estaduais e o Ministério da Saúde. Então você poder organizar o tempo todo
como é que está o atendimento, essas cotas. Uma integração, então. Uma integração, né? Essa é uma novidade. Tá. Tem uma portaria, inclusive, específica para isso. É um modelo novo que nós estamos fazendo que a gente vai poder reproduzir depois para todo o país. E as obras, quando é que elas são finalizadas? A expectativa da comunidade toda? Aqui em Aracaju, a expectativa, o cronograma do governo do estado é entregar até o final do ano, então a gente poder no ano que vem começar a funcionar. Aí, além dos recursos para investimento, equipamento, o Ministério entra com os recursos para o custeio, contratação dos médicos, funcionamento das ações. E lá em Lagarto já está funcionando, já está recebendo pacientes. A gente vai abrir com mais força a radioterapia, a quimioterapia hoje. Vou visitar as obras, do que tem de planejado é que final de agosto, setembro estariam prontas as obras, por isso que eu vou lá visitar para ver isso. A expectativa também até o final desse segundo semestre está integralmente concluído o Hospital de Amor, para que aí vai fazer 2.000 cirurgias ano, expectativa de fazer 17.000 tratamentos de quimioterapia, vão ter 2 equipamentos de radioterapia, os aceleradores lineares, mais um de braquiterapia, que é um tipo de radioterapia que é feita sobretudo alguns cânceres ginecológicos. Então vai ser um centro também muito importante aqui em Aracaju, cuidando do estado como um todo, vai ser a grande referência aqui o centro em Aracaju. O Hospital de Amor faz esse trabalho não só para Sergipe, mas para outros 3 estados no entorno. Ministro Padilha está literalmente vestindo a camisa hoje. Está com a camisa, doutor Alexandre Padilha, Ministério da Saúde, Governo Federal, e estou vendo o SUS. Existem pessoas que não conhecem, não sabem o que acontece em outros países ditos super desenvolvidos, como os Estados Unidos. Se você não tiver dinheiro nos Estados Unidos, você morre, né? Você não tem o atendimento, você se endivida ad eterno, né? E no caso do SUS, nós temos esse atendimento. Quais são os principais desafios com o SUS atualmente? Gestão, financiamento, como está a situação hoje do nosso SUS? Sérgio, não sei se você viu uma situação de um colega seu, jornalista americano, que vive há 6 anos aqui no Brasil, não sei se você viu a situação, vi. Ficou famoso que ele estava aqui no Brasil, teve um acidente, aí foi lá no SUS, foi atendido, ficou lá, fez os exames, fez a tomografia na situação de urgência, aí ele perguntou quanto que ia ter que pagar e ficou assustado que não tinha que pagar nada, e ele deu um depoimento sobre isso e falou, se fosse nos Estados Unidos, seria impraticável. Ia ficar endividado a vida inteira. A gente tem que ter orgulho, tem que defender o SUS, temos que reconhecer os problemas que tem, os desafios que tem. Eu defendo o SUS, visto a camisa do SUS, sou médico, infectologista, sempre defendi o Sistema Único de Saúde, mas reconhecendo os defeitos que tem, os desafios que nós temos. E a pandemia agravou muito esses desafios, Sérgio, porque a pandemia fez, como ela se esticou por mais tempo do que precisava esticar, o Brasil ficou muito tempo com internações de pessoas infectadas, todo o problema que teve da vacina, deboche que faziam, ação antivacina, se esticou mais tempo. Muita gente teve a sua cirurgia cancelada, o seu exame cancelado, porque você não podia fazer cirurgia eletiva, estava cancelado, os exames de acompanhamento estavam cancelados, porque estava tudo tomado pela Covid-19. Sim. Então isso agravou, você tem uma espécie de uma represa que pressiona fortemente hoje o SUS. E é um grande desafio, por isso que o presidente Lula pediu para a gente criar esse programa, o Agora Tem Especialistas. Estou desde março aí no Ministério da Saúde, já lançamos o programa, começamos a implementar, como estamos fazendo aqui em Sergipe hoje, a gente estava na Bahia ontem, e tem uma novidade no programa, que é você pegar, isso que eu estava falando, de você pegar os hospitais privados que têm dívidas com a União, que nunca são pagas, e mesmo se forem pagas, não vão reverter em ações da saúde. Então a gente vai pegar essas dívidas e trocá-las por mais cirurgias, mais exames e consultas especializadas. Apenas 10% dos médicos especialistas estão em serviços do SUS exclusivos. 90% ou está num serviço privado só, 30% está só em serviço privado, e o outro percentual trabalha no serviço privado e trabalha pelo SUS. Então, a maior parte dos médicos especialistas estão nos serviços privados. Então, a gente vai pegar aonde eles estão, esses hospitais privados, se tiverem dívidas com a União, trocar essas dívidas por mais cirurgias, atendimentos. Aí um paciente está esperando lá pelo SUS, a Secretaria Estadual vai poder levar ele lá para aquele hospital privado
ele ser atendido sem pagar nada. Boa novidade. Só para a gente encerrar, ministro Padilha, tenho ainda 2 minutos, só apenas 2 minutos. Estivemos agora com a presidente da Sociedade Pediátrica aqui do nosso estado, doutora Ana Jovina, uma excelente profissional, e abordávamos a questão vacinal. O que você nos diz a respeito dessa vacinação, principalmente nessas doenças sazonais e as outras também, tanto quanto graves? Sérgio, a vacina está no posto de saúde, o Ministério da Saúde comprou as vacinas, o Estado distribuiu para as unidades básicas de saúde. Nós estamos tendo um aumento da cobertura vacinal. Divulgamos essa semana os dados das 16 vacinas para as crianças que tem no SUS. Nós aumentamos, em 15 delas aumentou a cobertura. Uma delas está estável, nenhuma reduziu, mas a gente precisa voltar a ter os níveis de vacinação que a gente sempre teve. E aqui eu quero fazer um apelo aos pais. Lembre-se, você só está vivo hoje, você só não tem paralisia infantil, você só não teve meningite porque o seu pai, a sua mãe, enfrentou às vezes condições muito mais difíceis e foi te levar para se vacinar. Hoje a vacina está na unidade de saúde todo dia da semana, não é um dia só de campanha, é mais fácil você ir vacinar seu filho, então não negue ao seu filho, à sua filha esse direito. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, eu vacino ela com todas as vacinas que tem no SUS, porque eu confio na vacina, sou médico infectologista, coloco isso para minha filha, não nego a ela o direito de se vacinar. Então não negue o direito ao seu filho, à sua filha, de receber a vacina e com isso salvar a vida dele. É uma fala tão necessária, né, ministro? O Tiago Rangel também está conosco aqui no estúdio, está te acompanhando. Nosso superintendente. Superintendente do Ministério da Saúde, tem feito um bom trabalho, ministro? Ótimo trabalho, desde manhã cedo está junto conosco aí. E ele é um dos que vai acompanhar as ações, os novos investimentos. Vamos fazer mais 5 centros de atenção psicossocial aqui em Sergipe. Muito bom. Através do PAC, colocar os recursos nas unidades da saúde. Tiago que vai acompanhar tudo isso. Ministro, você é muito simpático, ministro. Eu imaginava, quando eu te via, imaginava que fosse um pouco mais sério, mas é um cara, né, super acessível, fácil, a facilidade de entrevista. Fico muito feliz em conhecê-lo. Parabéns pelo seu trabalho, já te acompanho, desde jovem, né? Você era mais jovem que eu, mas já te acompanhava muito, a sua trajetória política. Espero, de coração, só para a gente encerrar, eu falei ontem aqui, o seu ministério, na verdade, você sabe disso, até como um profissional, é o ministério mais importante do nosso país. Sem saúde eu não estaria aqui te entrevistando. Sem a sua saúde você não estaria aqui me concedendo entrevista. Saúde é fundamental, a gente não faz absolutamente nada. Então eu torço para que você complete uma gestão da melhor qualidade, seja inesquecível, porque é bom para todos nós, porque aqui no Sistema Atalaia nós torcemos pelo melhor para o nosso povo. É isso. Eu que agradeço, viu, Sérgio? Conte sempre conosco. Nos mande as preocupações da população. Muito importante que você tenha um canal direto com o povo. Vamos encaminhar, hein, ministro? E é isso que a gente precisa. A gente precisa saber o que está acontecendo para ajudar a enfrentar esse problema tão grave, que é o tempo de espera para o atendimento. E o Agora Tem Especialista vem para enfrentar isso. É o que o povo mais sofre, ministro. E vamos estabelecer esse canal de comunicação, com certeza. Bom? Prazer em conhecê-lo e bom trabalho, ministro. E uma boa estadia. Já tinha conhecido Aracaju antes? Conheço, já rodei muito por aqui, a trabalho em outros momentos, não só pelos outros momentos que eu tive já no governo federal, mas também como médico infectologista na universidade, acompanhando os nossos colegas aqui. Tenho grandes colegas médicos, alguns que já eram daqui, de Aracaju e Sergipe, e outros que se formaram comigo lá em São Paulo, vieram aqui para Aracaju, não saem mais daqui de jeito nenhum, né? Gostaram demais da cidade, então conheço, parabéns sempre Aracaju e Sergipe. Obrigado, ministro, mais uma vez, bom dia e boa estadia. Muito obrigado.